Começou vetores. Então, que a gente tem aqui, né? Vetor, ele é um conteúdo da matemática e ele é muito utilizado na física. Na verdade, quando eu aprendi vetor pela primeira vez, eu achava que vetor ele tivesse uma motivação 100% física. E, na verdade, eu acho que deve ter. Não é só 100% física de motivação. Tem aplicação de vetores em outros ramos da matemática, tá? Por exemplo, resolução de equações diferenciais, mas isso daí é conteúdo de ensino superior. E tem como. Então, tem aplicação de vetores em vários ramos da matemática, e uma das aplicações que a gente aprende com mais frequência é o dentro da física. Então, a gente vê vetor sobre o contexto da física, né? Aqui, logo de cara, o exercício ele fala. Exercício. O capítulo. Eu estava no capítulo errado, mas voltando aqui. Então, logo de cara, o capítulo aqui do autor, o Ramalho, Nicolau e Toledo, eles colocam uma associação bem forte, né, com deslocamento, né? E aí eu preciso muito que você tenha já, deixa eu, é, deixa eu reformular. Eu preciso que você já tenha já no seu conhecimento o significado de deslocamento, né? Você sabe que deslocamento é uma mudança de posição e quando eu falo mudança de posição, posição já é um conceito que você já precisa saber também, né? Então a gente tem, é, então quando você tem uma formiga se deslocando, né? Se movendo, você consegue identificar para qual direção e sentido ela está seguindo, né? E uma forma de representar um deslocamento de formiga ou de coisas é usando vetor. Bom, o que é vetor, né? Eu já adiantei. Vetor é um objeto matemático geométrico. É um objeto geométrico. Se eu puder definir ele, né? A maneira mais simples que eu posso definir o vetor sobre esse contexto, né? Então é um objeto matemático geométrico, né? Matemático. Geométrico. E ele tem e ele, além disso, eu preciso definir ele. Então ele possui três quantidades, três características, né? Então ele possui três quantidades. Ele tem a quantidade do módulo, que é a mesma coisa valor ou tamanho do vetor. O tamanho do vetor é o que indica o módulo. Ele tem direção e ele tem sentido, né? E aí, eu peguei lá da matemática dois conceitos não, um conceito que a gente usa muito em vários âmbitos da matemática, né? Que é o plano cartesiano. O eixo y, o eixo x. E aí eu posso ter vários vetores sobre esse plano cartesiano. E por que é importante ter um plano cartesiano? Porque plano cartesiano ele serve de referência, né? Ele é um sistema de referência. Então, lá na matemática, ele é chamado de plano XY, plano cartesiano. A física entende que é um plano cartesiano também. Só que aqui ele tem uma utilidade. Qual é a utilidade dele? Na física, ele serve como um ponto de referência. Ou sistema de referência. Porque vetores, eles precisam de ter uma referência, um referencial, para eu poder escrever o meu vetor. Por que precisa? Porque conforme eu for fazendo as operações matemáticas com vetores, você vai perceber que certas quantidades são necessárias. E essas quantidades elas são retiradas daqui
da maneira como esse vetor ocupa a posição dele aqui nesse plano cartesiano, né? Essas quantidades elas vão se relacionar de alguma maneira, as quantidades de posição desse vetor vão se relacionar com alguma maneira com o tamanho desse vetor, e eu vou mostrar como. Então, o que é direção? O eixo x é uma direção, né? É uma direção. O eixo x é uma direção. Então, esse aqui é a direção x, né? E esse aqui é a direção y. Esse vetor, portanto, tem um pedaço dele na direção x e um pedaço dele na direção y. Como isso é observável? Eu vou dar um exemplo mais simples para você entender como que eu observo um vetor, por exemplo, na direção x. Então, um vetor inteiro só na direção x é um vetor que todos os pontos dele está sobre o eixo x. Então, esse vetor aqui que eu vou chamar de u, ele está na direção x e também está no sentido positivo de x, né? Então, qual é a direção dele? Direção eixo x, sentido positivo do x, né? Positivo x. E qual é o módulo dele? Bom, o módulo dele é da seguinte maneira. Lá você aprende, lá na matemática, que o eixo x e o eixo y eles são enumerados. Então, em cada ponto aqui do eixo x, eu tenho um valor real. Então, o x ele é entendido como um conjunto de valores dentro do conjunto dos valores reais, né? Então, aqui é o zero, né? Aqui é o zero, a origem do sistema. Aqui é zero, né? Origem. Zero para x, zero para y, né? E todos os valores à direita dele são positivos, todos os valores à esquerda dele são negativos. Mesma coisa aqui para y. Tudo que apontar para cima é positivo, tudo que apontar para baixo é negativo. E um eixo e um vetor no eixo y, ele é representado assim. Por exemplo, eu vou representar um vetor aqui que ele está sobre o eixo y, mas agora ele aponta para baixo. Ficou ruim isso aqui, né? Tem que fazer a... Esse vetor aqui eu vou chamar de o Vx, vou chamar de, deixa eu ver, vou chamar de vetor A. Então, vetor A aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o vetor A. A direção dele, eixo y. Sentido, ele está apontando para qual, ele está apontando para qual lado? Para cima ou para baixo? Alguém pediu para entrar e depois, enfim. Ele está apontando para baixo. Então, já que ele está apontando para baixo, o sentido dele é negativo negativo. Ele aponta para os valores negativos de y. Então, o sentido dele é negativo. E quem é o módulo dele? É o tamanho do vetor A. Tamanho do vetor A. Como eu vou determinar o tamanho do vetor A? Assim, ó. Eu acabei me perdendo um pouquinho antes, mas retomando aqui. Como eu determino o tamanho do vetor A e o tamanho do vetor U? Da seguinte maneira, como eles estão sobre o eixo x, aqui tem um ponto inicial, aqui tem um ponto final. Se eu faço o ponto final menos o ponto inicial, eu tenho exatamente o módulo, nesse caso aqui, né? Eu tenho exatamente o módulo do vetor U.
né? Depois eu explico como que eu faço para calcular o módulo do vetor v. Faço a mesma coisa aqui para o vetor a. Então eu tenho um y final, um y inicial, módulo do vetor a é y menos y0. Isso aqui é módulo vetor a. Ok? Bom, então dei alguns detalhes aqui o que é vetor. E aí, você vai me perguntar qual é a utilidade de vetor dentro da física. Você já percebeu que ele serve para representar deslocamento, por exemplo, ou para representar a posição de algum objeto. Bom, antes de falar sobre detalhes, sobre que coisas especificamente nós iremos ver que vetor representa, eu vou falar sobre as grandezas escalares e grandezas vetoriais. Primeiro eu vou começar com a grandeza escalar. Grandeza escalar, ela é uma medida, ela é uma medida, tá? Então, se eu for definir grandeza escalar do ponto de vista da física, ela é simplesmente uma medida. Uma medida. Ou seja, um número multiplicando uma unidade de medida. Possui somente valor numérico. Se ele, ou seja, somente módulo. Então você já percebe aí? Deixa eu ver que tem gente que vai pedir para entrar, eu boto para. Aí quando eu vou aceitar, some, enfim. Então você já veja aí que vetor é uma extensão, é um objeto matemático mais inclusivo, complexo, né? Que a grandeza escalar. Exemplos de grandezas escalares. Exemplos. Sua altura tem unidade de medida de metro, mas eu não me importo. A unidade de medida aqui é metro, né? Altitude também. Mas aqui eu não me importo qual é a direção. Eu não me importo se essa altura está indo para baixo ou se está indo para cima. Aqui geralmente é em quilômetros, né? Ou metros. Eu só quero saber sua altura, só quero saber o seu tamanho. Não me importa se o seu tamanho, se você corre deitado ou se você corre de pé, né? Eu só quero saber o seu tamanho. Outra coisa também, quantidade de massa que a gente. Aqui, o físico, né, dentro da física, quantidade de massa. O que o físico chama por quantidade de massa, os leigos e vocês que estão começando o ensino médio agora, conhecem como peso. Mas na física, peso tem outro significado, tá? Então, quantos quilos você pesa, né? Eu peso, por exemplo, 86 quilos. Você, provavelmente, um adolescente mediano, da média, deve pesar o quê? Uns 65 quilos, 50, né? Deixa eu ver outra quantidade de... outra quantidade escalar. Volume. Não me importo para onde o volume está indo, né? Eu só quero saber o tamanho dessa coisa no sentido de profundidade, altura
e comprimento, né? Deixa eu ver outra quantidade aqui. Energia, que a gente vai aprender até o final do ano, é medida em joules, né? Ou quilocalorias, né? São todas quantidades, grandezas escalares. Então, o que, por exemplo, quando vamos falar da massa do professor aqui, né? O professor tem 86 quilogramas de massa. Então vocês percebam que esse aqui é o valor numérico multiplicando uma unidade de medida, né? Valor numérico vezes uma unidade de medida, né? Vezes uma unidade de medida aqui. Então tudo isso aqui é módulo. E a grandeza escalar só precisa do módulo para ser completamente compreendida. O que é uma grandeza vetorial agora, né? Vamos lá. Grandeza vetorial. Agora, a grandeza vetorial vai representar uma medida que precisa ser carregada. Ela está sendo carregada, sendo levada no espaço. Tá? Aí, quando eu falo espaço, é o termo mais genérico possível. Não é simplesmente só o espaço físico. Pode ser um espaço abstrato, um espaço só da sua mente. Porque vetores também são utilizados para representar quantidades que estão sendo carregadas dentro de um espaço abstrato. Mas aí já é. Tá, tudo bem. Obrigado, Kaone, pelo comparecimento. Mas daí estudos mais aprofundados de matemática, né? Aqui na física, praticamente todas as grandezas vetoriais, quer dizer, a física do ensino médio, né? Praticamente, na verdade, todas as grandezas vetoriais vão representar uma quantidade sendo carregada para uma determinada posição, sendo carregada dentro de um espaço físico mesmo. Então, grandeza vetorial é uma quantidade orientada carregada, etc. Para que ela seja então para que ela seja então definida, ela precisa ter então módulo, que é a unidade de medida, né? O produto da unidade de medida, o produto da unidade de medida com o seu valor, né? O valor, né? Que é o tamanho do vetor. A direção e o sentido. Então eu já falei um pouco dessas três quantidades aqui, né? E aí tenho a representação geométrica. Representação geométrica de vetor. Então esse aqui é um vetor, por exemplo, né? Vetor precisa de um sistema de referência, né? Precisa de um sistema de referência, né? Se eu tiver um vetor todo ele sobre o eixo x, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque aqui é conteúdo importante, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um vetor aqui que eu vou chamar de U. Esse vetor está todo ele todo sobre o eixo x. Então, direção dele, direção. Aqui eu por que eu quero que vocês prestem mais atenção? Porque aqui eu vou dar mais alguns detalhes. Sentido positivo do x. Agora, aqui eu vou falar o seguinte: o módulo eu vou arbitrariamente, tipo, eu vou definir esse tamanho,
Eu vou falar que o tamanho desse vetor é representado da seguinte maneira. Eu coloco o vetor dentro de duas barras verticais. Isso aqui é módulo. Ou isso aqui também pode ser representado por módulo, que é simplesmente o vetor U sem essa setinha de cima. E aí eu vou explicar para vocês qual é a diferença dessa representação para essas duas que são equivalentes. Bom, aqui então eu vou falar que especificamente o módulo do vetor U tem, por exemplo, 3 unidades de uma medida que eu não sei ainda. Então fica aí 3 unidades. Beleza? Aí, como eu vou representar... Então, isso aqui é a representação geométrica de vetor. Sabendo dessa representação geométrica de vetor, dessas coisas que determinam o vetor U, como que eu vou condensar toda a representação geométrica, as informações do vetor U em uma sentença matemática apenas? Da seguinte maneira, ó. Primeiro, eu vou definir o vetor unitário. Agora a gente vai começar com a representação geométrica, algébrica, tá? Então vamos para a representação algébrica. Primeiro, você tem que aprender o significado. Para a gente entender representação algébrica, a gente tem que entender o significado de vetores unitários. Vamos começar com os vetores unitários, também conhecidos como versores. Alô, tá funcionando o meu áudio. Versores. Então, o vetor unitário no eixo x, eu vou representar por I, chapéu, versor do eixo x, ou conhecido também como vetor unitário do eixo x. O versor do eixo y, eu vou representar por J chapéu. Existe um terceiro... existe também um terceiro vetor unitário, que é o versor do eixo Z. Mas vamos prestar atenção, por enquanto, só nesses dois aqui. Depois eu falo do eixo Z, tá bom? O que é vetor unitário do eixo x e vetor unitário do eixo y? É o seguinte. Para eu representar esse vetor aqui, isso aqui, para eu representar isso aqui como vetor algebricamente, sabendo que ele tem 3 de módulo, eu faço isso aqui, ó. Já que o vetor U ele tem 3 de módulo e está na direção x, então é a mesma coisa que falar o seguinte, que é o módulo dele 3 vezes o vetor unitário do eixo x. Então, isso aqui é literalmente vetor na representação algébrica. Então, esse vetor que está sobre o eixo x, que tem tamanho 3, ele pode ser representado como se fosse o tamanho de 3 vetores unitários. Então, aqui tem um I, aqui tem outro I, e aqui tem outro I. I mais I mais I é igual a
3i, que é exatamente o vetor u. Ok? Então, como que seria a representação do vetor unitário no eixo x e y? Né? Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. No eixo y, seria um vetor aqui, isso aqui é o vetor unitário j. E esse de baixo é o vetor unitário i. Se o módulo do vetor u vale 3, e o vetor u é representado por 3 vezes vetor unitário i, então qual é o módulo do vetor i? Alguém pode me responder? Alô, alô, alô? Qual é o módulo do vetor i? 1. Eu entendi, a pessoa abriu o áudio e falou, aí parece que era parecia, sei lá, não sei, tipo, e o vetor unitário o módulo do vetor unitário j é 1 também. Aí, o módulo do vetor unitário k também é 1. Aí você me pergunta assim, tudo bem. Mas professor, como que é o eixo z? É o seguinte, quando você imagina o eixo x e y, você pode enxergar como o chão do seu quarto, né? O eixo x seria o eixo x seria uma dimensão do seu quarto, né? O eixo y seria a outra dimensão do seu quarto. E aqui você está dentro do seu quarto, né? Como se fosse Quem joga xadrez sabe disso, né? É como se fosse um tabuleiro de xadrez, correto? Acho que no eixo vertical são as letras, não é isso? A, B, C. E no eixo horizontal são os números, não é isso? Ou é o contrário? Né? É parecido. E o eixo... É o contrário, tá, tudo bem, não tem problema. Como seria o eixo Z, então, aí no caso? Seria o eixo o eixo vertical da quina da sua sala. Então, da onde encontra o eixo Y e o eixo X, sobe o eixo Z. E aqui você está estudando, né? Você está aqui na sua mesa estudando, né? O computador está aqui. E você está aqui sentadinho estudando. Beleza? Dá para entender o desenho aqui, apesar do improviso aqui, correto? Então esse aqui seria o eixo Z. Vamos fazer um negócio bonito aqui, né? Colocar aqui o eixo... Esse aqui eu vou chamar de eixo Y. Ou eu não lembro. Mas enfim, não tem problema. E esse aqui eu vou chamar de... E aí esse aqui seria o espaço tridimensional. Né? Antes a gente estava sobre espaço bidimensional, esse aqui agora é o espaço tridimensional. Esse aqui eu acho que é o eixo X. Não vou lembrar. Mas enfim, não tem problema. Então esse aqui são os valores positivos de Z. Aqui são os valores negativos de Z. Aqui são os valores positivos de X. Aqui são os valores negativos de X. Aqui são os valores positivos de Y. E aqui são os valores negativos de Y. Então vocês veem que os eixos eles crescem tanto para cima e para baixo. É claro que tem aqui as setinhas aqui, né? Eu esqueço de apontar aqui. Beleza? Então aqui é o espaço tridimensional. É onde você está, né? Onde você se encontra, né? Você observa isso. Deixa eu ver algumas perguntas.
Ah, tem isso no Minecraft? O Minecraft, aqueles bloquinhos do Minecraft pode se pensar assim também, né? Pode se pensar assim também, aqueles bloquinhos de Minecraft, né? Um bloquinho encaixando dentro do outro, aí eu vou. Pode se pensar. Depois eu vou dar uma olhada no Minecraft, só para efeitos pedagógicos. Então essas são as grandezas vetoriais e suas representações geométricas e. Bom, deixa eu pegar aqui. Então, vetor, módulo do vetor está representado aqui, né? Vamos falar então das operações vetoriais, tá? Ah, outra coisa, eu vou falar um pouquinho mais de vetor. Você vai me perguntar, professor, em quais situações eu vou usar vetores em espaços tridimensionais e quais situações eu vou usar vetores em espaços bidimensionais? Bom, para efeitos pedagógicos, aqui no ensino médio, principalmente no primeiro ano do ensino médio, a gente só verá situações em espaços bidimensionais. No terceiro ano, iremos ver problemas em situações em espaços tridimensionais. Tá? No terceiro ano, que é dentro do contexto do eletromagnetismo. Aqui, no primeiro ano, a gente vai ver principalmente mecânica clássica, que é a base da física. É a base da física. É a representação de sistemas físicos mais simples possíveis. E no segundo ano a gente vai ver termodinâmica e ondas. E no terceiro ano a gente vai ver principalmente eletromagnetismo e física moderna. Eletromagnetismo. E aqui tem ótica também. Tem ótica também. E eletromagnetismo envolve ondas. Muitas ondas, né? Tanto é que do eletromagnetismo sai o termo onda eletromagnética, né? E essas ondas eletromagnéticas, elas oscilam em 3 dimensões. Deixa eu mostrar um exemplo muito louco aqui de uma onda eletromagnética. Como é uma onda eletromagnética? Esse aqui acho que vai ser o melhor. Esse aqui acho que vai ser o melhor ser observável. Isso aqui é uma aula do Khan Academy, eu recomendo, tá? Tem muitas coisas boas aqui. Bom, ele vai mostrar o desenho da onda eletromagnética. Aqui é a onda eletromagnética, ó. Então ela é um campo magnético oscilando para cima e para baixo, um campo elétrico perpendicular oscilando da esquerda para a direita, e elas se deslocam nesse eixo aqui. Isso é uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética, né? Além disso, além de ser um campo magnético, um campo elétrico oscilando nas três direções. É literalmente luz. Tá até escrito aqui, ó. Onda eletromagnética é literalmente luz. Não, de boa. Não, não é chamada não, Cão. É só uma videoaula assíncrona. Aí eu peço comparecimento para a videoaula ficar melhor. Só isso. É literalmente luz. E aí a luz visível, que é esse espectro, né, que vai do vermelho até o violeta. E aí tem as luzes, os tipos de luz que a gente não enxerga, que é o ultravioleta, os raios X, os raios gama, o infravermelho, o micro-ondas. Para você, eu vou fazer uma recomendação. Para quem tiver acesso ao Netflix, assiste esse documentário aqui. Para entender o melhor significado de luz.
Assiste isso aqui, A Vida em Cores. Isso aqui tem muita física, tá? É um documentário muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, então voltando aqui, né, pro... Felizmente estamos em situações de só problemas bidimensionais. Então o que seria uma situação de problema bidimensional? Por exemplo, uma lancha se deslocando num lago e eu estou olhando o lago de cima. Então eu tenho a lancha aqui se deslocando com uma determinada velocidade. Uma formiga tracejando essa trajetória aqui. E agora eu faço um gancho com as operações matemáticas de vetores com essa trajetória aqui. Então, digamos que eu tenho uma formiga aqui, eu estou olhando o chão da sala, eu vejo essa formiga... não, eu vou usar outra referência. Digamos que você viu um rastro, você está na sua sala, né? E o chão é meio escuro, e você vê no chão um rastro meio esbranquiçado, né? Um líquido que secou. Aí você vê que isso aqui é uma trajetória de um caramujo, né? Tem muito caramujo por aqui, né? E você vê a trajetória do caramujo aqui, né? O que significa isso? Do ponto de vista vetorial, como que isso é observável? Como a gente encara isso? É como se eu tivesse um vetorzinho de deslocamento entrando na bundinha do outro. Então vai indo, ó. Um vetorzinho. Então, o que é um deslocamento, né? É um vetorzinho de deslocamento desse entrando na bundinha do outro. E aí, se eu olho bem de longe, isso aqui vai formar curvas, né? Se eu olho bem de perto, eu vou perceber vetores retinhos, um entrando na bundinha do outro. E aí, digamos que isso aqui é o vetor A, vetor B, vetor C, vetor D e o vetor E. A matemática encara esse deslocamento como se fosse uma operação vetorial assim, ó. Esse aqui é o ponto inicial, esse é o ponto final, liga a bundinha com a seta do outro. E esse aqui eu vou chamar de vetor V. Por exemplo, né? Esse vetor V é algebricamente, essa aqui é a representação geométrica de soma vetorial. Algebricamente, isso é representado da seguinte maneira, ó. Então, esse aqui, representação algébrica de soma. Quais habilidades você deve ter aqui para poder fazer esses cálculos? Umas contas de soma de semelhantes, né? Soma de conceitos semelhantes. Lá no ensino fundamental, às vezes você tem uma situação dessa aqui, assim. Análogo a esse aqui, por exemplo. 3i mais 2j menos 2j menos 2 terços i. Como que você soma isso? Você vai colocar em evidência o i, né? Então vai ficar 3 menos 2 terços i mais 2 menos 2j. 2 menos 2 é 0. E aqui, no caso, seria 3 aqui, 2 aqui, 1 terço. Então, essa soma e subtração algébrica de vetores resulta em um vetor cujo módulo vale 1 terço e está na direção positiva do x. Na direção x e apontando para os valores positivos. Né? Módulo
1/3. Direção x, sentido positivo. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de operação de soma e subtração na representação algébrica. Agora, na representação vetorial, aí já muda um pouquinho. Ah, outra coisa, você não soma... Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3i mais j. Você não soma 3i com mais 2j. Se você tiver um vetor representado assim, por exemplo, ó, 3i mais j, você não faz nada, só deixa isso. Por que não pode somar? Porque não são semelhantes, né? Eu poderia somar se eles tivessem, por exemplo, se essa parcela compartilhasse com essa parcela o i aqui e o i aqui, aí sim eu poderia somar. Mas como eles não compartilham os mesmos vetores unitários, eu não somo. Agora a gente vai para a representação geométrica de uma soma de vetores. De uma maneira geral, eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de vetor W. E um vetor que eu vou chamar aqui de vetor vetor U. Não tem problema com a vetor U. Ok? Eu quero fazer a soma geométrica do vetor W com o vetor U. Como isso é representado geometricamente? Como a soma deles é representada geometricamente. Da seguinte maneira, ó. Para eu somar eles, um tem que entrar na bundinha do outro. Então a gente faz assim, ó. Esse é o vetor W. Só que para um entrar na bundinha do outro, eu não posso mudar a direção, não posso mudar o sentido e não posso mudar o módulo. Porque se eu mudar qualquer um desses três, eu já tenho um vetor diferente. Tá? Então, o vetor U vai entrar na bundinha do vetor W. Não, o contrário. O vetor W vai entrar na bundinha do vetor U. Então, assim, ó. Então, os dois estão mais ou menos com o mesmo módulo e sentido, né? E esse aqui é o vetor W. A soma dos dois é eu ligar a bundinha de um com a seta do outro. Isso aqui é exatamente a soma geométrica do vetor U com o vetor W. Ok? Eu poderia fazer o contrário? Poderia. O vetor U entrar na traseira do vetor W? Poderia também. Então vamos lá. Ó. Vetor U. Vetor U. Né? Entrando na traseira do W. Sempre mantendo a mesma direção e o mesmo sentido. A soma dos dois... Deixa eu ter que diminuir um pouquinho aqui. A soma dos dois é ligar a bundinha de um com a seta do outro. E aí, qual é o resultado que a gente chega aqui, né? O que a gente observa aqui?
que eu posso fazer W mais U, que é equivalente a U mais W. Então, isso aqui é uma propriedade vetorial de soma. Né? Então, eu já dei a primeira propriedade de soma vetorial. Correto? Você percebe aqui, ó, o verde aqui tem... eu tentei fazer todos do mesmo tamanho. Quando eu faço o W ficar mais ou menos do mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido do outro, e faço a mesma coisa para o U, e inverto as posições aqui, ó, em vez de fazer W entrar em U, eu faço U entrar em W, o efeito é equivalente, ó, produz esse vetor verde aqui, ó, que eu chamo de W mais 1, né? Digamos que eu vou chamar esse aqui, sei lá, de vetor X estilizado aqui, né? Ambos representam o mesmo vetor X estilizado. Eu posso também fazer entrar um vetor um na traseira do outro. Então, digamos que eu tenho vários pares de vetores aqui, né? E eu quero e todos eles em posições distintas. E aí eu quero somar cada um deles. E aí o que eu faço? Ou eu posso somar eles par a par, ou eu posso somar eles, todos eles ao mesmo tempo, mais ou menos. Então, par a par vai ser assim, ó. Primeiro é A com B. Depois eu quero somar com D, né? Então, não, com C, vamos fazer com C aqui. A com C. A mais B mais C, né? Então aqui é C. E aqui é A mais B, né? E esse aqui é A mais B mais C. E aí depois eu tenho que somar o C com D. Então tá aqui o vetor A mais B mais C, que eu vou somar com o vetor D. Então esse é o D. E esse é o A mais B mais C. O vetor A mais B mais D é eu ligar a bundinha de um com a seta do outro. E aí eu tenho A mais B mais C mais D mais E. Ah, não tem E, não. Ó, eu poderia somar todos eles ao mesmo tempo também, ó. Poderia fazer isso também, ó. Deixa eu fazer aqui no cantinho, aqui assim. A mais B mais C, né? Mais C mais D. E aí, esse aqui. Ó, estão mais ou menos na mesma direção, né? Tá vendo? Então esse aqui é o A, somando todos eles ao mesmo tempo, né? A mais B mais C mais D. Deu mais ou menos a mesma equivalência desse daqui de baixo. Correto? Tá, mas aí vocês veem aí que para somar esses vetores, o que eu preciso na representação geométrica? Eu preciso de régua, né?
Então eu precisa-se de régua, né, para somar esses vetores. Além de precisar de régua, eu preciso também definir também o sistema de referência. E aí fica impraticável ficar fazendo isso numa folha, né? Gasto muita energia. Então vem a representação a representação algébrica dessas somas. E aí é aqui que eu faço uso do sistema de referência x e y. Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu vou pegar aqui dois vetores. Eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina esse vetor aqui, que eu vou chamar esse vetor de R. E um outro vetor aqui, que eu vou chamar ele de M. Eu quero somar esses vetores. Vetor R mais M vai me resultar em um vetor V. Eu quero saber esse vetor V. Quero saber dessa soma agora. Como eu vou fazer isso usando a representação geométrica? Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Não, não. Por enquanto não, mas eu vou usar a representação geométrica, principalmente a representação geométrica, mas esses lances de teorema de Pitágoras eu vou usar mais para frente. Digamos que esse vetor M, ele é representado da seguinte maneira assim, ó. Ele vale 2 para I menos 1 para J. Então eu vou pegar esse vetor e trazer para cá, ó. Dois no eixo X e menos 1 no eixo Y. O R, eu vou declarar que R tem um vetor 3i na direção X e um vetor 2j na direção Y. Então o R está aqui, ó. Vou trazer mais para cá. Então aqui vale 3i e aqui vale 2j. Geometricamente, algebricamente, na verdade, né? Como eu represento isso? No lugar do R, eu vou colocar esse valor aqui, 3i mais 2j. Esse aqui é o R, né? E no lugar do M, eu vou colocar 2i menos 1j. Esse aqui é o M. Tá, pode, não tem problema não. Esse aqui é assíncrono, tá? Eu vou subir no YouTube depois, você pode assistir depois o restante. Aí eu vou somar I com I, né? Todos aqueles que compartilharem I. Então vai ficar 3 mais 2i mais
e J com J, que vai ficar 2 menos 1J. Esses dois somados, 5i, 2 menos 1 é J. Então esse aqui é o vetor V. Como que eu vou representar ele assim? Então vou desenhar ele aqui. Então ele tem, o vetor V, ele tem 5 em I, então ele vai ficar grandão aqui, e 1 em J, né? É. Então ele vai ficar grandão assim, ó. Esse é o vetor V. Cinco i 1J. Era para aparecer bem mais para baixo, mas não tem problema não. É que eu estou fazendo no improviso, né? Ok, então essa é a maneira algébrica de se somar vetores. É muito útil isso aqui, tá? Tem outro tipo de soma? Tem. Ela é assim também, ó. Digamos que eu tenho um vetor que ele está... digamos que eu tenho um vetor aqui que ele está... Eu não vou falar se ele está na vertical, na horizontal, só vou dizer que esse vetor tem... É o V, e o módulo do vetor V é igual a 3. E aí eu tenho um outro vetor aqui, que é perpendicular ao vetor V, que eu vou chamar de U. E o módulo do vetor U vale 4. Se eu somar o vetor U com V, vai ficar assim, ó. Tem três maneiras de somar. Três maneiras de somar aqui. Primeira maneira. Ou eu faço V entrar em U. Esse aqui eu vou chamar de V mais U. Ou eu faço U entrar em V. Que o efeito é igual, né? E aí você percebe o que aqui, né? O que você percebe? Que o ângulo entre eles é perpendicular, que é o ângulo, e aí a gente percebe aqui um triângulo. Ele é o triângulo pitagórico. Então o módulo, eu vou chamar o vetor U mais V, vou chamar de x também. Então o módulo do vetor x elevado ao quadrado igual módulo do vetor U elevado ao quadrado mais módulo do vetor V elevado ao quadrado, que também pode ter essa representação. Então as duas representações são equivalentes. E é teorema de Pitágoras, né? O de cima, né? Então, se eu quero saber quanto que vale a hipotenusa, tiro raiz quadrada. U vale 4. V vale 3. 16 mais 9. 25. 5. Né? Esse aqui é o... se você conhece já o triângulo pitagórico, sabe que esse aqui é o triângulo pitagórico. Né? Se um cateto vale 3, outro vale 4, então estamos falando de um triângulo pitagórico, né? E nem precisa...
Ou então, tipo, se eu sei que um lado vale 5, outro vale 3, com certeza o outro vale 4. Tá? Com certeza. Outra maneira de somar vetores, aqui a gente vai usar lei dos cossenos. Será que ele fala lá da lei dos cossenos? Não fala. Lei dos cossenos. Outra maneira. Usando ainda o exemplo anterior, ainda, então, deixa eu ver esse aqui, V, né? Esse aqui é o V. Essa aqui é mais uma maneira de somar vetor. E esse aqui é o U. Esse aqui se chama a regra do paralelogramo, tá? Sabendo que o ângulo entre eles é 90 graus. Correto? Então, como que eu vou fazer aqui a regra do paralelogramo? Eu tracejo uma linha paralela ao vetor V e outra linha paralela ao vetor U. Então aqui é U. Né? Ligo os dois vértices e eu vou ter o vetor UV mais U ou vetor U mais V. Como se calcula usando a lei dos cossenos? A lei dos cossenos ela diz o seguinte: na versão da física, lei dos cossenos funciona assim, ó. Quando eu tenho dois vetores assim, ó, um na bundinha do outro, e eu quero somar eles, eu vou usar a regra do paralelogramo. Então, tracejo uma linha aqui paralela ao B, outra paralela ao A. Na intersecção dos dois vértices, eu tenho a soma do vetor C. Algebricamente, o vetor C é igual à soma de A com B. Agora, se eu quero saber o módulo, tamanho do vetor C, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte, que C ao quadrado é igual ao módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado mais 2 vezes o módulo... Ah, aqui tem um ângulo. Deixa eu já deixar explícito aqui. Não, peraí. O módulo do A ao quadrado vezes módulo do B ao quadrado vezes cosseno do ângulo entre eles. Esse ângulo é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu estou falando, o ângulo θ, é esse ângulo aqui, ó. Θ, ângulo, o menor ângulo entre os vetores A e C. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui significa literalmente vetor. Então, isso aqui é vetor. Essa equação aqui, módulo do vetor C, raiz quadrada, disso tudo aqui dentro, isso aqui é o tamanho do vetor C. Quanto que tem de comprimento daqui até aqui? Essa equação matemática aqui. O vetor C pode ser representado pela soma de A com B. É isso que está significado aqui. Tá? Então, ó, reforçando, o vetor C é diferente
do módulo do vetor C. Por quê? Isso aqui é uma grandeza vetorial. Ele tem módulo, sentido, direção. Isso aqui é o módulo. É só o módulo do vetor C. Ou grandeza escalar. Porque grandeza escalar é só o módulo, não é isso? E aí, ó, eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. Vocês repararam que tem uma aparência muito próxima da lei dos cossenos com o teorema de Pitágoras? É pelo seguinte, ó. Se o ângulo entre o vetor V e o vetor U for perpendicular, aplicando a lei dos cossenos, fica assim, ó. Quanto que eu chamei? Esse aqui eu chamei de x, né? Fica assim, ó. Módulo do vetor x. Então, esse aqui é o vetor x, né? Então, módulo do vetor x ao quadrado, módulo do v ao quadrado, o módulo do vetor u ao quadrado, mais 2 vezes módulo do vetor v, módulo do vetor u, ângulo entre eles que vale 90 graus. Se você colocar isso aqui na calculadora, cosseno de 90 graus, isso aqui dá zero. Por esse motivo, lei dos cossenos é uma versão generalizada do teorema de Pitágoras. Né? Porque o teorema de Pitágoras só é aplicável em triângulos retângulos. Né? Então, o módulo do x é raiz quadrada de v ao quadrado mais u ao quadrado. Ok. Antes de eu falar sobre subtração, então, até o momento, qual foi a operação matemática que a gente viu dentro de vetores? Só a operação soma, né? Agora, eu vou falar, em vez de falar da operação subtração e vetor oposto, eu vou primeiro começar com um ponto que eu vou chamar multiplicação de vetor por escalar. Então, produto vetorial por escalar. O que é um escalar? Escalar, grandeza escalar, é literalmente um valor numérico real do conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Então ele pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, que eu já falei sobre isso. Então ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser o valor π, ele pode ser o valor φ, que é o número de ouro, ele pode ser raiz de 2, ele pode ser raiz de 1/3, e aí vai, né? Ele pode ser 2 dividido por 7. Então, tudo isso aqui está dentro do conjunto dos números reais. Quando eu tenho um vetor aqui, que eu chamo ele de vetor V, e ele tem módulo igual a 3, ou seja, V pode ser representado como 3 na direção unitária de V, né? Quando eu pego um escalar K e multiplico com V, eu tenho esse aqui, ó, K vezes 3V unitário. Logo, vai ficar
3 vezes KV unitário. O que aconteceu aqui? Qual é a operação que aconteceu aqui? Digamos que o K vale, digamos que, por exemplo, o K vale 2. Então, 2 vezes V é a mesma coisa que 3 vezes 2, vetor unitário V. 2 vezes V é a mesma coisa que dobrar o vetor V, né? Eu estou dobrando o vetor V, né? Então, quando multiplica vetor por K escalar e real, né? K escalar, colocar assim um valor numérico, né? Positivo e maior que 1, então o vetor original é aumentado K vezes. Então o K pode ser o seguinte, ó, existem várias situações aqui. O K pode ser um valor maior, K pode ser um valor maior que 1, vetor aumenta, se eu multiplicar por K maior que 1, vetor aumenta K vezes. Se for um K maior que 0, menor que 1, vetor diminui K vezes. Por exemplo, digamos que eu tenho um vetor aqui que vale, novamente, vale V, e eu vou multiplicar esse vetor V por meio. Ele vai, o resultado aqui vai ser um vetor com metade do tamanho de V do vetor original. Agora a gente vai fazer o seguinte. Outra propriedade. Se K é exatamente igual a 1, vetor mantém tamanho. Se K é 0, vetor nulo. Se K for exatamente igual a menos 1, aí vai acontecer o seguinte. Quando eu pego um vetor, por exemplo, que eu chamo de V, e ele está apontado para cá, e eu multiplico ele por menos 1, ele vai manter a direção, manter o módulo, só que agora ele vai estar apontando para trás. Correto? Ou seja, vetor V mais menos vetor V é igual a 0. Isso aqui nada mais é do que uma subtração, correto? Menos V é oposto a V e vice-versa. Agora eu tenho condição de fazer as subtrações vetoriais, né? Bom, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Já foi 1 hora e 15 minutos. Eu vou parar por aqui para não
estender mais, vocês têm também webconferência de espanhol, aí eu vou deixar vocês livres para espanhol, beleza? Bom, até mais. Eu vou produzir ainda mais conteúdo ainda hoje, vocês fiquem de olho no YouTube, tá bom? Quem quiser ou quem precisar de mais orientação, é só chamar no Discord e chama também no WhatsApp que eu atendo aqui pelo Google Meet. E é isso. Tchau! Falou, doutor.